Senhor Jesus, põe em mim. Necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? Hoje, sexta-feira, onde nós buscamos pela irmã Cremilda para adorar o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que quando você adora o Senhor, você vê o Senhor agindo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença. Meu Deus, cada uma dessas pessoas que está aqui, meu Deus, se colocando diante de ti, porque nós precisamos de ti, necessitamos do Senhor e sabemos, meu Pai, que sem o Senhor nada nós não podemos fazer. E nós viemos aqui, meu Deus, para glorificar o teu santo nome, para exaltar o teu nome, porque tu és um Deus grande, um Deus soberano. O Senhor é aquele que trabalha em favor daqueles que te buscam, daqueles que esperam em ti. E nós esperamos em ti, confiamos na tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela faz para aquilo que foi enviado. Assim, meu Deus, como o Senhor fez no passado, o Senhor ali, meu Deus, purificou Isaías. Meu Deus, o Senhor ali, meu Pai, tirou a iniquidade dele. Meu Deus, e ele foi purificado do pecado. Meu Pai, ali, meu Deus, ele se converteu ao Senhor, como a tua palavra diz, que foi para a liberdade, que Cristo vos libertou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha renovar a nossa vida, renova o nosso coração, tira-me o coração de amor assim como do Senhor. Pai, se tu olhar dentro do nosso coração, nada o Senhor encontra de bom, mas um desejo, Senhor, temos de te servir. Pode, meu Deus, tratar todo o nosso coração em nome de Jesus. Por isso nós te pedimos, renova-nos, Senhor. Oh, aleluias. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Pede para o Senhor te renovar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pede para o Senhor te renovar nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo
que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais. Oh Senhor, é verdade, tudo que há dentro do nosso coração necessita ser mudado, necessita, meu Deus, ser transformado por ti. E só o Senhor tem o poder, Deus, para entrar dentro do nosso coração e fazer uma mudança. Assim como no passado o Senhor, meu Deus, chegava até aquelas pessoas, quando elas procuravam o Senhor, ali, meu Deus, o Senhor não deixava aquela pessoa ir da mesma forma que elas chegavam, Deus. Ali o Senhor Jesus o curava, o Senhor o libertava, o Senhor o transformava, o Senhor dava vista ao cego, aquele que chegava ali pedindo ajuda a ele o ajudava. E assim eu creio que hoje não é diferente, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua operando maravilhas, o Senhor continua, oh meu Deus, fazendo milagre, maravilhas no meio do teu povo, porque tu és Deus de maravilhas, tu és Deus que faz o impossível, aquilo que é impossível para o homem é possível para ti, Senhor. Assim eu creio que nessa noite também, ó Deus, que essas pessoas que entrou aqui por essas portas, que ela não venha sair daqui, meu Deus, da mesma forma que elas entraram, que elas possam sair daqui, meu Deus, glorificando, exaltando o Senhor e tendo a certeza que tu és Deus de maravilhas, tu és o Deus que ressuscita o morto, tu és o Deus que levanta o caído, que restaura as feridas, como o Senhor restaurou as feridas de Naamã, que o Senhor também possa, meu Deus, restaurar as nossas feridas, aquele que está dentro, lá escondido, lá dentro do nosso coração. Nós necessitamos de ti, Senhor, eu necessito. Diga para ele, meu irmão, que você necessita dele, que você precisa dele. Diga para ele que você precisa dele, precisa da ajuda dele, e ele te ajuda, como ele diz: eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, que é a palavra dele, e é o Senhor que nos sustenta. Aleluia. Necessita mais de ti, ó Deus. Eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. Oh Deus, o Senhor tem total liberdade para tratar o meu coração. O Senhor tem total liberdade, meu Deus, para mudar a minha história. Muda a nossa vida, Senhor. Oh meu irmão, o Senhor quer mudar a tua história, o Senhor quer mudar a tua vida. Basta você lançar nele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Oh aleluia. Eu necessito, diga para ele: eu necessito de ti, Senhor, eu preciso de ti. Dai-nos um coração de carne, um coração de amor, assim como o teu, Senhor. Aleluia. Necessita mais de ti, necessito mais de ti, Senhor. Oh aleluia. Pede para ele nessa noite. Oh, necessita mais de ti. Pede para ele te renovar nessa noite. Aleluias. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus.
põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, Senhor, necessita mais de ti, necessita, ó Pai, necessita mais de ti. Diga para ele: necessita mais de ti. Senhor, é verdade, nós necessitamos do Senhor, precisamos da tua ajuda, da manifestação do teu poder neste lugar. Fala conosco, dá a direção, meu Deus, que precisamos para vencer, para conquistar a terra que o Senhor nos prometeu, como o Senhor no passado, quando tirou aquele povo do Egito. Ali, meu Deus, o Senhor deu uma promessa, a promessa que eles tinham que ir para uma terra que manava leite e mel. E ali, meu Deus, Senhor, aquele povo passaram pelo deserto, mas ali, Senhor, o Senhor levou aquele povo. Eles passaram pelo deserto, mas eles obtiveram a vitória. Assim eu creio também, ó Deus, pois nós necessitamos de Ti, precisamos do Senhor, necessitamos da Tua ajuda, precisamos do Teu socorro, como a Tua palavra diz, que Tu és o nosso socorro, bem presente nas angústias, nas adversidades. E é por isso que nós estamos aqui clamando a Ti, porque o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Meu irmão, se você clamar ao Senhor nessa noite, Ele há de revelar ao teu coração a palavra dEle, como o salmista Davi diz: com a minha voz eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. É com a tua voz que você tem que clamar ao Senhor, e Ele vai te ouvir nessa noite. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Necessita, Pai, oh aleluia, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Diga para Ele: necessita mais de ti. Pai, estamos na tua casa para glorificar e exaltar o Senhor, e todos nós necessitamos mais de ti, a graça no qual nós não podemos perder, a bênção do Senhor, aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Assim, Pai, precisamos andar, precisamos estar, precisamos agir, precisamos pensar, tudo conforme a sua vontade. Isso é o que nós pedimos, ó Pai, crendo na sua vitória e já agradecendo em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pois bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Você aqui da igreja, boa noite. Ih, é o frio, boa noite.
Graças a Deus, né? Boa noite para você que acompanha essa live, que Deus abençoe você também e toda a sua casa. Importante, sexta-feira, dia da libertação, dia da liberdade em Cristo Jesus. Eu falei para vocês que do dia 25 para frente ia mudar muita coisa. Eu tenho levado isso a sério e tenho falado com Deus para fazer agora a coisa da maneira certa. Olha o que diz o livro de Isaías, o capítulo 1, versículo 16. A luz estava apagada. Como assim? Isaías capítulo 1, versículo 16. Já falei sobre isso aqui, só que agora a situação é diferente, então a gente precisa estar mais atento. Aqui, nesse capítulo de Isaías, fala assim, uma realidade no qual, como diz o ditado, é onde o calo aperta, né? Aonde dói ali, na nossa consciência, dói no nosso coração. Isaías, o capítulo 1, e o versículo é o 16. Não, 14. Aqui fala mais claramente. Olha o que diz aqui. Diz assim: as vossas festas de lua nova, está mais lá do que aqui, Joyce. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades aborrece a minha alma, e já me são pesada, e estou cansado de sofrer. Às vezes você está oferecendo algo a Deus que para você é o máximo, é aquela oração, é aquela dedicação. Somos nós aqui, por exemplo, que vamos fazer, Deus dando a graça, nós vamos fazer mais um ano aqui na igreja, aí tem a data da comemoração. Tá, então vamos fazer uma festa de aniversário da igreja. Aí vai ter isso, vai ter apresentação disso, apresentação daquilo e daquilo outro. E isso pode ser uma coisa que esteja enjoando Deus, deixando Deus injuriado. Para nós, né? Seja as irmãs que dançam, vêm, se ensaiam, se empenham toda, faz, acontece, compra roupa, gasta dinheiro para fazer isso, coreografia daqui, de lá e tal. Isso pode estar chateando Deus. Isso pode estar deixando Deus muito chateado. Seja a dança das irmãs, seja a apresentação da escolinha, seja a minha presença, a minha mensagem, seja o louvor, seja o pessoal que toca e canta aqui em cima do altar, seja de qualquer forma. É isso que estava acontecendo naquela época. O povo ignorava o que era certo e passou a oferecer a Deus o que Deus não pediu. Olha o que diz o versículo 6. Esse mesmo capítulo aí. Tudo começa daqui, para você entender o que Deus quer de mim e de você. Isaías, é versículo 3, na verdade. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que Deus estava falando aqui? Até o animal, a essência da chamada instinto, ele sabe quem é dono dele. Eu fui uma vez, em 84, eu fui na casa do meu, vamos dizer assim, tio-avô. Ele era casado com a irmã da minha avó, mãe do meu pai. E o pessoal contava umas histórias assim, interessantes. E aí tinha um cavalo lá que chamava-se Baim, não sei por que o nome, mas era Baim o nome do cavalo. E esse cavalo, ele era considerado assim o máximo. O dono lá é Antônio alguma coisa. Esqueci o nome do sobrenome dele, mas enfim. Ele saía da cidade onde ele morava, até aliás, da fazenda, do sítio, até a cidade, era 4,5 km, até a cidade lá, o centro da cidade. E esse camarada saía e ia encher a cara de cachaça lá na cidade, 4,5 km, terra de barro, né? Aliás, estrada de barro batida e tal. Ainda foi época de chuva que a gente foi em cima do cavalo.
E era verdade. Não era história de contador de história, não. O cavalo sabia o endereço de casa. Bastava colocar alguma coisa em cima dele, principalmente o dono, dava uma cutucadinha nele e ele vinha embora. Ia direitinho para casa. E era lugar tortuoso, sobe, desce, buraco na rua, aquela coisa toda. Então você sabe que animal tem esse instinto. Na televisão a gente vê situações, por exemplo, como aquele caso que virou até um filme lá no Japão, esqueci o nome do cachorro. E ele foi pego por um camarada pequenininho como um filhote. E todo dia ele ia buscar o cara na estação. Inclusive nessa estação de trem tem até uma imagem, esse cachorro. E aí ele ia lá para a estação todo dia. E o camarada voltava para casa. Mas ele morreu. Aconteceu um fato, não me lembro dos detalhes, mas ele morreu. E apesar disso, o cachorro passou a vida inteira, até a morte, indo à estação no horário em que ele costumava a chegar. Ele morreu lá na estação, esperando a volta do ex-dono dele. Tentaram levar ele para um abrigo, não deu certo, ele fugia. Pessoas tentaram dar uma boa vida para ele, ele não quis. E aí então eles até alimentavam esse cachorro, mas deixavam ele lá na estação. Até hoje tem uma estátua, uma homenagem que foi feita a esse cachorro. E assim a gente encontra a história de animais fiéis ao seu dono, que salvou a vida do dono por uma situação, por uma circunstância. Então veja que aqui a crítica é pesada. Deus compara o povo dele, compara nós, seres humanos, e diz que nós somos pior que um animal. Deus está falando aqui. Ó. Ele deixa claro que o boi conhece o seu possuidor. Ele sabe quem é dono dele e quem não é. Ele sabe aonde ele pode entrar, que ele pode comer ou deixar de comer. Já o jumento também sabe onde é a sua manjedoura. Na hora de comer, ele vai lá, come, dorme lá, mora lá, ele sabe onde pisa. O povo de Deus, que dizia ser de Deus, que dizia que Deus era deles, tu és o meu Deus, o meu pastor, o meu Senhor, El Shaddai, Elohim, Jeová Rafá, Jiré e tal, não conhecia Deus. E esse é o grande problema. Porque às vezes você está querendo oferecer para ele uma festa, você está querendo festejar, vamos festejar, vamos fazer a grande festa do aniversário da igreja. E talvez Deus quisesse, naquele dia inclusive, que você fizesse um jejum, pelos moradores de rua, por exemplo. Talvez naquele dia, Deus quisesse que você oferecesse um sacrifício de sair do conforto da sua casa e ir para uma porta de hospital. Hoje já não é mais assim, ainda não, né? De um sentido de visita hospitalar. Mas quantos são os casos de pessoas que passam dias e dias entrando e saindo de um hospital com alguém doente? E aí está esperando uma palavra de fé para levar para o doente ou até para ele mesmo. Está todo chateado, triste. E você diz, não, eu vou na igreja, eu vou ensaiar a dança e vou apresentar a Deus. Você pode estar chateando Deus. Por isso, servir a Deus, a primeira essência que você tem que ter é comunhão. É contato direto com Ele. Para que você não ofereça o que Ele não te pediu. Deus não negocia com aquilo que Ele quer das suas mãos. Ele não faz acordo. É o que Ele quer ou nada. E aí, ele diz isso lá no versículo onde nós estávamos, no 14. Ele vai falando aqui uma série de coisas, tal. Aí no 14, ele já joga mais limpo, mais aberto. E aí ele fala, se você ler do versículo, quer ver? Vamos ler do versículo 11 em diante. Diz assim, ó, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e das gorduras de animais nédios. E não folgo com o sangue de bezerros e nem cordeiros e nem bode. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios? Dá-se a impressão que todo aquele sacrifício que Deus recebia, era Deus que pedia. E não. Grande parte deles era o homem dando sacrifício para limpar a cara dele, para livrar a cara dele, ou para tentar pedir desculpa para Deus. Por isso que o Davi diz o seguinte, olha, se o Senhor gostasse de sacrifício, eu lhe daria.
Mas eu sei que o sacrifício que o Senhor gosta, que o Senhor ama, sacrifício para Deus é coração contrito e espírito abatido. Sabe o que isso quer dizer? Pessoa que faz a porcaria, aquilo remói a pessoa, mas tritura de tal maneira que ela leva dias, muitas das vezes, para se levantar e se recompor. Já o caso de muitas pessoas que são insensíveis e indiferentes às besteiras que fazem, acaba de fazer, faz igual diz Provérbios, a prostituta acaba de comer e limpa a boca e diz: o que eu fiz? Fiz nada demais. Não, eu fiz o que eu estava precisando. Não, eu só falei porque ele me xingou também. Não, eu só falei isso por causa daquilo. Não interessa, meu querido, é pecado, tem que doer no coração, tem que abater a alma. Se isso não acontece, já nem dói mais, você está em sérios apuros. É o caso do povo aqui. Oferecia um monte de sacrifício para Deus e dava a impressão que Deus que pedia. Não, era sacrifício para livrar a cara deles. Ó Deus, o que eu tenho é isso aqui, que foi o caso de Caim. Por que o Caim foi rejeitado? Porque dá a entender que ele ofereceu o sacrifício do que ele tinha nas mãos. Ele não quis saber o que Deus queria. Já o Abel ofereceu pela fé. Então isso quer dizer que o Abel questionou a Deus o que deveria fazer, o que Deus gostaria da mão dele, e ele entendeu, teve uma certeza, pela fé isso. Ele teve certeza que Deus queria que ele matasse um cordeiro dos melhores que ele tinha em oferta a Deus. E ele ofertou, e Deus, diz a Bíblia que Deus aceitou o Caim, aliás, o Abel e a sua oferta. Mas o Caim, ele rejeitou o Caim e a oferta. E por que ele rejeitou? Porque dá-se a entender que o Caim foi igual o povo aqui. Ofereceu o que queria. É como chegar aqui agora, falando já de oferta, sacrifício. Pessoal, preciso de 5 mil reais. Você tem esse dinheiro? Não aqui. Óbvio, quem vai ter 5 mil no bolso? Raramente. Mas você tem uma outra possibilidade. E aí você, no bolso, tem 500. Já é um dinheiro. Você pega o 500, ó Deus, eu vou entregar aqui. Tem 5 mil não, mas tem uns 500. Mas não foi o que eu pedi, não foi o que Deus pediu. Ele pediu 5 mil. Agora há pouco estava conversando com um pastor que eu nem conheço pessoalmente. Ele é primo daquele meu amigo lá, o mecânico, o Beto. E ele mandou para mim uma mensagem hoje falando sobre esse primo dele que é pastor. E aí a gente conversando ali, precisando de uma ajuda, e contou lá uma história e tal. E aí ele falou: olha, pastor, eu tenho condições de pagar essa dívida de tal forma. Para ser assim mais claro, o cara teve um problema de saúde, diabetes, e ele sofreu um acidente de trabalho. Ele é marceneiro. E por conta disso, a ferida agravou e tal, cortou um pedaço do pé, cortou outro e tal, enfim, cortou no meio da canela. E ele precisa agora de uma prótese para voltar a pregar, para voltar à vida dele, o comum, para voltar a trabalhar. 9 mil reais. Não tem dinheiro. Pediu ajuda. Diz ele que conseguiu 2 mil reais. O cara que está fazendo a prótese diz que é de Jesus. Era 12. E aí deixou por 9. Mas ele só tem 2. E aí ele disse, aí eu entrei em contato com ele, e ele falou: pastor, eu não estou nem pedindo, é que eu não arrumei alguém que pudesse sequer ceder um cartão de crédito, que não é para todos, quem tem cartão de 10, 12 mil, né? E um cartão de crédito para ir lá e comprar. Ele faria para mim em 10 vezes e eu conseguiria voltar a pastorear, conseguiria voltar a trabalhar. Falei: eu entendo você, irmão. E aí deu vontade de falar para ele: cadê os membros da tua igreja? Você não deu a vida por eles? Você não ora por eles? Jejua por eles? Vai lá agora. E aí, irmãos? Eu amei vocês tanto nas madrugadas, orei, fiz isso, aquilo, outro. Não que eu fizesse para cobrar. Mas agora, se vocês pelo menos querem ter de volta um pastor, vocês têm que me ajudar. Sabe como é que é, né, pastor? Nessas horas a gente vê quem é quem. Está lá, em cima de uma cama, já faz alguns meses, ele falou, não me lembro. Pastor, só que eu quero, me ajude em oração, se o senhor puder me ajudar de alguma forma. E aí vem aquele negócio: oh Jesus, se eu tivesse dinheiro. Mas esse é o caso. E assim, o camarada precisa lá de 9 mil reais para poder colocar uma prótese e voltar à vida. Aí ele até contou que passou uma luta tremenda no princípio, ficou muito abatido, deprimido, porque não é fácil e tal,
mas Deus o levantou e agora está precisando da prótese. Eu conheço pessoas que têm cartão muito mais alto que esse aí. Eu conheço um que tem um cartão de 70 mil conto. Disse ser de Jesus. Se eu pedir para ele esse cartão, ó, tá aqui, ó. Vamos comprar prótese para o pastor fulano lá e vai pagar todo mês. Ele deu 2 mil, então falta 7. É 10 parcelas de R$700. Tá aqui, ó. Vamos ajudar o pastor. Ele vai dizer, esse negócio de emprestar meu nome, porque sabe, eu prezo muito pelo meu nome, porque eu não confio nas pessoas, vai que ele não pague, vai sujar o meu nome. Fazer o quê? É a opção dele. No dia do juízo nós vamos estar lá. Quem sabe Jesus vai dizer, eu tive necessidade de um pedaço de perna e você não me deu. Eu? Mas eu ia negar a perna para Jesus? Negou aqui, ó. Meu servo fulano de tal, não pediu para você o cartão emprestado? Ele não queria nem seu dinheiro, ele queria o crédito. E aí, onde nós vamos? E é por isso que essa mensagem aqui, se você ler todos os versículos, você vai ver que Deus esmaga, pisa em cima e judia. E ele vai falando uma série de coisas. Versículo 13, ele diz assim, não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não as posso suportar. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Como diz o ditado, Deus estava esgotado. Estava ali no limite. Literalmente. Não queria mais nem ver o povo se reunir. É sábado, vamos para a sinagoga. Não quero ver vocês aí. É a festa dos tabernáculos, vamos fazer a festa. Também não quero saber dessa festa. E qual a razão? O princípio eles não tinham. Eles não conheciam o próprio Deus. Diziam ser um povo de Deus. E se alguém pergunta, quem que é o seu Deus? Não conheço. Mas como assim? É como alguém já diz, é filho sem pai? É filho sem mãe? Até hoje, no mundo que a gente vive, é possível. O pai põe no mundo, vaza, o cara nunca viu o pai. Como também a mãe, há casos, exceção, mas existe. Deixou lá um filho com alguém e vazou. Mas, no caso de Deus, é impossível. Como é que Deus, sendo Ele quem é, vai esquecer de um filho? Lá em Isaías 64 diz que, ainda que a mãe que amamentou o seu filho, esqueçam que é impossível, sendo mãe de verdade, eu, Deus, jamais te abandonarei. Ele deixa isso bem claro. Ainda que a mãe, que amamentou o seu filho, que deu a vida ao filho e amamentou, te esquecesse, eu, contudo, Senhor, não te esqueço. Lá ele diz, ainda que Israel não te reconheça, ainda que ninguém creia em ti, eu contigo, eu, contudo, sou o teu pai. Então Deus é pai. Mas como é que o camarada que é filho não tem contato com o pai? Não sabe o quanto o pai é bom, não sabe o quanto o pai é santo, não sabe da misericórdia desse pai, não sabe da capacidade desse pai. Aí nesse ponto Deus fica até de braço cruzado, ele não consegue ser pai dessa pessoa. A pessoa fala de Deus, que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tal, mas não ora, não lê a Bíblia. Não vem à igreja, não busca a Deus, não quer cumprir o que Deus disse. Olha, no dia do juízo eu vou dizer para alguns, malditos, apartai-vos. Nós, como assim? Em seu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer, apartai-vos, malditos, não vos conheci. Como assim? Mas sabe o que ele está querendo dizer ali? É que tem pessoas que confundem comunhão com dom. Meu querido, dom é irrevogável. Dom do Espírito Santo é irrevogável. O cara pode estar num pecado lascado, rasgado. Ainda assim, ele pode ser usado para fazer grandes sinais e maravilhas. Quem não sabe discernir, Deus está fazendo muitos sinais e maravilhas através dele, porque ele é santo, porque ele é uma pessoa muito de Deus. Não, pode ser apenas porque o dom de Deus está operando através dele. No dia do acerto de conta ele se lasca, mas pode ser usada essa pessoa para fazer muitos milagres, sinais e maravilhas.
Essa é a regra. Eu conversei uma vez com um pastor, que não é da graça não, de outro ministério, e conheço ele já há muitos anos. E ele disse que numa época da vida dele que ele esteve mais errado, foi a época que a igreja mais cresceu. Foi a época que a igreja mais teve povo, a igreja tinha condições financeiras, foi justamente numa época em que ele estava no pecado. Como é que explica isso? O missionário lá falava para nós lá atrás, irmão, o diabo também enche igreja, irmão. Fica nessa aí, tá arrebentando a boca do balão, porque eu sou santo, eu me consagro, eu oro, por isso a igreja está bombando. O cara pode ter uma igreja que bomba e pode ser ele pecador. Pode ser ele um grande safado. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não conseguem captar e ao mesmo tempo ele acha que Deus está aliviando, que Deus entende. Por isso aqui Deus estava literalmente, com o termo pejorativo da palavra, de saco cheio, não aguentava mais. Obedecer a mim, vocês não querem obedecer. Vem cantar, vem dançar, vem pular. Fazer o que eu quero, não quer. Mas quer dançar para mim, quer fazer uma coreografia para mim, quer jejuar para mim, quer fazer um sacrifício de subir no monte, descer o monte, perdoar o irmãozinho, estender a mão para o outro que está morrendo de frio lá e de fome, não quer. Mas aí quer passar a noite inteira sapateando, quer subir e descer monte, quer ver estrela brilhar, quer ver mato pegar fogo, quer o meu poder, quer estar cheio do meu poder. Mas me obedecer, me conhecer, não quer. Você acaba chateando Deus. Para isso ser evitado, olha o que diz, 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma e já me são pesadas, estou cansado de a sofrer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Querido, você pode forçar a barra, você pode querer dar uma de Jacó, você pode querer forçar a barra, segurar Deus ali na unha, como diz. Se ele olhar a sua mão e nela houver sangue, você está fora. Ele não dá a oportunidade de você ter comunhão e nem proximidade. E quando a Bíblia diz mão cheia de sangue, sabe o que ele quer dizer? É aquela pessoa que faleceu ou que está hoje na mão do diabo fazendo um monte de coisa errada e está lá por sua causa. Porque você não quis orar por ela de madrugada quando Deus te chamou. Porque você não quis ir na casa dela para lhe ajudar. Porque você não quis participar da salvação da vida daquela pessoa. O sangue dela está na sua mão e na minha mão. Seja lá o que for. Seja um ministro de louvor que chega aqui e tem uma pessoa na igreja, principalmente igrejas, né, maiores. Aí tem lá no meio da multidão uma pessoa que vai se matar. Vai acabar com a vida dela. Eu me lembro o caso de um que ele chegou lá para abrir o culto. E ele meio que brigando com Deus, aqui na mente e no coração, porque ele queria cantar uma música e Deus queria outra. Aí ele insistiu, percebeu que era de Deus, e ele então abriu a boca e cantou aquela música, acho que é Acredita. Ei, não fique assim, solidão. E lá no meio da multidão, a pessoa chorando, aquela coisa toda. No final do culto, ela foi até ele, abriu a bolsa, um vidrinho cheio de chumbinho. Aqui, pastor. Hoje estar aqui foi a minha última chance. Se Deus existisse, Ele ia ter que falar comigo hoje. E na hora que o senhor começou a cantar esse hino, meu Deus do céu, destruiu a minha alma, acabou com todos esses pensamentos ruins, e eu estava assim desesperado, inclusive para me desfazer dessa porcaria. Mas eu ia embora, Deus falou, não, vai lá e fala para ele. Vai lá e fala para ele entender que ele não pode subir no altar e cantar o que ele quiser, o hino que ele acha bonito. Ele tem que ir lá e cantar o que eu quero. Vai lá, fala com ele. E aí ela agradeceu, pastor, obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. Não só a reunião foi uma bênção, mas o que me salvou de fato foi esse hino. Tocou no meu coração, me tirou da mão do Satanás, me tirou do inferno. Você vê. Por isso, filho, não se impressione quando você canta bem um hino e acha que Deus está todo feliz. Nossa, como canta meu filho. Que hino legal, bacana. Você pode estar chateando Deus.
Ele fica feliz quando você entoa louvor daquele que você quer. Aliás, daquele que Ele quer e não do que você quer. Aí sim você agrada a Deus. Então esse pastor, que ele também é músico, cantor, ele então queria cantar um outro hino. Na época que ele me contou isso, ele até falou qual hino que era, mas não lembro, faz muito tempo. E aí ele cantou esse outro, que era o que Deus queria, era a inspiração de Deus. Salvou a vida daquela mulher e deve ter ajudado muitos outros membros que não precisavam ouvir o hino que ele cantou, que ele queria cantar, mas sim esse que veio por inspiração de Deus. É isso. A essência para ser bem-sucedido é conhecer a Deus. É você ler a Bíblia e perceber o quanto Ele é amor, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é um Deus vencedor, o quanto Ele é bondoso em todas as suas atitudes. Não adianta eu me encher de raiva de alguém, me encho de indignação, sento o porrete em alguém, falo mal, prejudico, puxo o tapete, quero que morra para lá, não estou nem aí. Mas aí, como eu disse, eu sou parte da coreografia da igreja, aí eu venho ensaiar para dançar bem bonitinho para Deus. Aí eu faço parte do louvor, eu canto aqui, eu ensaio aquele louvor para no dia sair top, para ficar assim, acima da média. Deus não se importa com isso. Isso azeda o coração de Deus. Mas para a gente finalizar, olha o que ele diz, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. E aí ele conclui: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos e tratai as coisas das viúvas, as causas. Aí ele conclui, versículo que todo mundo conhece. Olha de onde vem esse versículo, 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que era o que se usava para fazer uma cor vermelha, eles se tornarão brancos como a lã, aliás, branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Versículo 19, está na boca de todo mundo. Se quiserdes e me ouvintes, comereis o bem dessa terra. Aí o cara pega isso aqui, não, se quiser de me ouvir, comereis o bem. Irmão, você vai vir no dia tal, vamos fazer oração, e se você quiser comer o melhor da terra, basta você querer e ouvir Deus e você vai comer. Querer o quê? Querer praticar o que Ele falou. Querer deixar de praticar as maldades. Querer aprender a fazer o bem. Querer aprender a servir a Deus do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. É isso que você tem que querer. A partir do momento que você quer isso, você quer conhecer o seu Deus, você quer conhecer o que Ele realmente se agrada, você quer realmente satisfazê-lo, e aí depois que você quer isso tudo, ainda que seus pecados sejam muito sujos, imundos, Ele transforma ele branco como a lã, branco como a neve, e aí Ele diz a você, agora sim, se você quiser, já que você quis, vamos dizer assim, já que você quis isso, então você pode ter certeza, você vai comer o melhor dessa terra, eu vou dar para você. Porém, versículo 19 diz, o 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É isso aí, irmão. E aí você diz, mas pastor, irmão, é aprender. Lá ele diz, pelo que cessai de fazer o mal. Se alguém, seja eu, qualquer outra pessoa, te mostrar que aquela coisa, aquele ato, aquela atitude, aquela roupa, aquele costume é maldade aos olhos do Senhor, agradeça e deixe de fazer. Tem gente que fica até chateado quando você aponta um erro da pessoa, ela fica até chateada. Cuida da vida dele, fica aí mandando em mim, eu faço o que eu quiser. Coitado, vai continuar lascado na vida. Porque a essência ele não aprendeu, que é o quê? Conhecer o Senhor, ter intimidade com Deus. O boi conhece o seu possuidor. Então eu estou aqui, digo que sou de Deus, e não consigo captar o hino que Ele quer que eu cante. Eu estou aqui, digo que sou de Deus, e não consigo captar a mensagem que Ele quer que eu pregue. Eu estou mentindo. Tudo que eu faço para Ele é lixo. O que importa é eu ter com Ele comunhão. Eu entender. Não, Deus quer isso de mim.
É ser inspirado por Deus, né? Levado a fazer aquilo que Ele, Deus, quer que eu faça. Essa é a regra. É assim que você pode dizer com um alto e bom som: sou livre. Eu estou livre de demônios, eu estou livre de pecados, eu estou livre de atitudes. Então o caso é esse. O apóstolo João, quando falava com esse pastor aí, que repito, não conheço pessoalmente, soube da história dele através do meu amigo lá. E diz a Bíblia no livro de João 3: se alguém deste mundo dentre vós tiver bens materiais, vendo o seu irmão sofrer e não lhe se comover, estaria nele o amor de Deus? Ele faz essa pergunta. Depois ele conclui e diz assim: todavia, maior é Deus do que o coração. E se não há condenação no seu coração, fique tranquilo, porque maior é Deus do que o seu coração. Por que ele está falando assim? Nós somos aqui, que fosse, né? Em 100 pessoas, 200 pessoas. Pode vir a ser que Deus escolha 30 dessas 200 para ajudar. E os outros vêm na aba, vamos dizer assim. Haverá uma outra situação que aqueles 30 que foram escolhidos daquela vez vão ficar meio que de folga. Não, agora não é com vocês não. Agora eu quero outros 30. E eles então vão ser ajudados. Então isso não quer dizer que já que eu tenho condições, eu tenho dinheiro, então eu vou sair ajudando todo mundo, pagando conta para todo mundo, ajudando todo morador de rua, porque afinal de contas tem que ajudar os pobres. Eu vou ficar pobre igual eles. Eu tenho que ter condições, se Deus der condições, eu tenho então que questionar. Deus, e aí? Participa agora, como é que faz? E tal. E eu vou então agir desta maneira. Então por isso que é importante você conhecer o seu possuidor, que é Deus. Porque se você é como o boi que conhece o seu possuidor, quando aquela pessoa fazer aquele drama, contar aquela mentira, pedir aquele dinheiro, aquela lorota toda, você não vai cair. O próprio Deus te segura. Agora, tem gente que parece que Deus só ajuda, só diz para ele não ajudar. Ele nunca sente no coração de fazer nada para ninguém. Ele nunca se dispõe para ajudar ninguém. Ele nunca se dispõe para fazer uma oração de madrugada. Impressionante. Todo mundo da igreja já foi sensibilizado um dia. Ele não. Ele, Deus, nunca questionou, nunca pediu nada. É uma coisa errada, querida. Que seja de uma obra diferenciada, cedo ou tarde, Ele vai te convocar para alguma coisa. Não vai deixar você na aba dos outros a vida inteira. Você não nasceu para ser uma carga para os outros levar nas costas. Cedo ou tarde, Ele vai incluir você em alguma obra. Alguma coisa você vai ter que participar. Mas aí entra a maldade, entra a dureza do coração, o egocentrismo de cada pessoa, e ela simplesmente diz não. Não vou fazer, porque como esse aí falou, ele não falou desse caso que ele nem está sabendo, estou falando dele aqui, ele nem sabe disso. Mas teve uma outra situação, num valor muito menor que esse, e ele se negou a ajudar a pessoa, porque disse que vai que a pessoa não paga e tal, e ele tem dinheiro. Se a pessoa não pagasse, ele podia pagar do bolso. Mas aí, tem lá os seus dons, tem as suas habilidades. Isso, pessoal, vamos adorar a Deus. Aí, chama a igreja, adorar a Deus, isso, vamos adorar. Aí canta, louva a Deus. Eu estou disposto a morrer por ti. Deus vai falar, mentiroso. Não nada. Olha aí a maldade que você fez com fulano, com Beltrano. E o sacrifício sou eu. Filho, orar 3 da madrugada. Ah, tá frio, Deus. Vou ficar resfriado. Amanhã eu oro. Conversa, mentiroso. O sacrifício sou eu aonde? Só no Somebody Love, como diz o personagem lá. Só no 7:1. Não adianta, querido. De Deus ninguém escarnece. O que o homem planta, o homem colhe. Para a gente resumir e finalizar, uma vez eu conversei com um cidadão, ele me fez uma pergunta a respeito de uma pessoa supostamente muito sábia, muito conhecedora. E aí ele fez lá os comentários. Quando ele acabou de falar, eu virei para ele e falei assim, irmão, já ouvi o testemunho desse camarada? Já, pastor, já.
Até onde eu sei, palavras do cara, ele era mais tapado do que uma porta. Era burro elevado ao cubo. Palavras desse cara. Ele deu testemunho e ele falou assim mesmo, assim de si mesmo. Se sentiu o lixo, o mais burro dos burros. Esquecia tudo, na escola não ia a lugar nenhum, ainda era preto, ainda negrão. Isso não vai ser nada. Você é um macaco, rapaz, então não vai ser nada na vida. Porém, um dia, chegou em casa, chateado com a mãe, falou para a mãe, o professor me chamou de macaco, isso há muitos anos atrás, né? Hoje dá até cadeia, mas antigamente me chamou de macaco, disse que eu não vou ser nada, que eu sou burro, que eu sou isso, sou aquilo outro. A mãe de Deus, inteligente, virou para ele: não, meu filho, você não é nada disso, você é o que Deus quer que você seja. Agora, você tem que acreditar. E se você acreditar, ainda que você fosse o cara mais burro do mundo, Deus pode te fazer o homem mais inteligente. Porque Deus pode tudo. Enfim, esse camarada foi considerado durante um bom tempo aí um dos homens mais inteligentes do mundo. Um dos homens de maior conhecimento do mundo. O mesmo em que a professora disse: você é um macaco, você não vai ser nada na vida, você é um preto lascado, você é um burro, um tapado. Ele entendeu, falou: peraí, ainda que eu fosse isso, mas o meu Deus é um Deus inteligente, meu pai é inteligente, meu pai é sábio, meu pai pode tudo, eu vou fazer conforme diz a Bíblia, eu vou crer. E Deus então abençoa esse camarada. Essa é a regra, irmão. Você pode ser como Deus de perdoar 70 vezes 7, você pode ser como Deus, ser doador, generoso, você pode ser como Deus de ser manso, ser paciente, você pode ser como Ele em todos os aspectos. Mas você também pode querer não ser. Tem gente que diz assim: pastor, eu quero ser abençoado. Eu costumo dizer que isso é atitude de egoísta. Ser abençoado significa você ter algo para você. Ser uma bênção quer dizer abençoar a todos. E tem muitos que ele quer bênção para ele, quer ser abençoado. Ele não quer ser um abençoador. Ele não quer ser uma bênção na vida de todos. Ele quer ser abençoado. Nada além disso. Então eu espero que você tenha entendido o recado. Não force a barra. Dê a Deus o que Ele pede de você. Isso não quer dizer que a gente não possa treinar ou ensaiar, no caso, para cantar um louvor decente para Jesus. Isso não quer dizer que as irmãs não possam preparar uma dança decente com louvor, adoração a Deus. O que aqui está querendo dizer é que uma coisa não substitui a outra. Não adianta nada vir aqui cantar, dançar, fazer acontecer com raiva de alguém. Que crente é esse? Crente que não perdoa? Crente que é igual o Satanás, que pisa, maltrata e ofende? Como assim? Se você é crente, Deus é teu pai, você tem que ser igual o papai. Se você for lá agora, confessar, e for de coração pedir perdão, se arrepender, está perdoado. Aí muitas das vezes vai fazer isso com um crente, o cara não perdoa. Que natureza ele tem? O que tem nesse crente? E muitas das vezes esse mesmo crente, que não perdoou o irmão, que não perdoou o vizinho, não perdoou aquela pessoa, vem para a igreja para fazer uma apresentação num dia de festividade. Assim era o povo naquela época e não pode ser o seu caso. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos a oportunidade do Senhor nos libertar deste mal chamado religiosidade. Hoje, final do mês, fazemos a oração para queimar todo o mal, para destruir toda a obra do inferno. E assim, Pai, seja a nossa palavra ouvida diante do Senhor, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos pecar nesta área, no sentido de dar às pessoas aquilo no qual elas não precisam, e aquilo no qual elas precisam, nós não queremos dar. Meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e é por essa razão, Pai, que se assim aconteceu, como eu disse, até antes do dia 25 já está tudo resolvido, mas eu disse ao Senhor que do dia 26 para frente seria uma
nova vida. Amanhã, Deus, é o último dia do mês 7 e eu quero então agradecer ao Senhor e ao mesmo tempo lhe pedir, Pai, que isso jamais possa se repetir. Aqui diz: cessai de fazer o mal. Então quem tem que parar sou eu. Não tem a ver com o diabo, não tem a ver com o Senhor, tem a ver com a conscientização dos meus atos e parar. Como assim também aqui diz: aprendei a fazer o bem. E eu então tenho que aprender a praticar aquilo que é bom para o Senhor e fazer o bem para o próximo como para mim mesmo. Então, crendo nisso, Pai, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez eu então declaro derrotado, destruído, amaldiçoado tudo que provém de Satanás e dos seus demônios, e toda cegueira que você causa na vida deste homem e dessa mulher. É você, espírito da religiosidade, que coloca nessa pessoa uma falsa santidade, que faz ela maltratar, ofender, pisar em cima, machucar tantas pessoas por causa da tal santidade. Eu estou contra você agora, e eu estou lhe exigindo: vá embora. Você tem que bater em retirada, porque está escrito: com laços de amor eu os atraí, com laços humanos e laços de amor eu os atraí. E assim tem que ser na vida deste homem, assim será na vida dessa mulher, e você não poderá impedir. Então pegue todo o teu mal, toda a sua obra contrária e bate em retirada em o nome de Jesus. Assim, Pai, que o Senhor cumpra tudo o que está escrito, para a liberdade que o Senhor nos libertou. Seja assim a vida dessa pessoa aqui na igreja e quem participa dessa reunião. Isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, então, irmãos, fica aí o recado, e você vigie para não cair nessa tentação. Que tentação? De achar que há como substituir o querer de Deus. Eu creio que você aprendeu e aqui é o suficiente. Deixa eu já falar também sobre a nossa obrigação e compromisso financeiro. Hoje é já final do mês, né, dia 30, amanhã nós não temos culto, e aí só então no domingo, dia 1º já de agosto, estaremos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Mas ainda há tempo, porque você de casa, por exemplo, você não pôde vir à igreja, você recebeu o seu salário, que seja ontem, aliás hoje, ou até amanhã mesmo, você pode fazer uma transferência via Pix, e você mande para nós. O Pix é bom porque faz qualquer hora do dia, 24 horas funciona, né? Questão de 30 segundos no máximo, está na conta da pessoa. Aí, o que acontece? Você pode fazer essa transferência e mandar para nós o seu WhatsApp. Aliás, manda para o nosso WhatsApp o seu comprovante. Falando ali, vai ficar claro que você é membro dessa igreja, que você está ajudando a obra de Deus a percorrer, a continuar e ir aonde Deus quer que vá. Muitas das vezes não podemos ir pessoalmente, mas aí vai o programa de televisão, vai um programa da rádio e abençoa aquela pessoa. E também os nossos aluguéis e despesas da nossa igreja local. Tá certo? Então, fica aí e o recado. Deus abençoe você e toda a sua família. Lembrando para você de casa, dia 1º, domingo agora, dia 1º de agosto, nosso primeiro domingo, preparação para a Santa Ceia. A Santa Ceia deste mês, eu tenho colocado diante de Deus no coração uma espécie de santificação. Eu vou falar mais amanhã, no domingo, aliás, vou falar mais sobre esse assunto. Mas desde já fica um recado, para que você prepare o seu coração para sentar-se à mesa, comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro. Vai ser uma grande bênção. Aproveitando o recado para os aqui presentes, para você de casa, se você tem condições de nos ajudar com algum agasalho, alguma roupa que já não te serve mais, pode salvar vidas. Constantemente a gente encontra pessoas aqui na igreja pedindo que seja um cobertor, que seja lá um lençol, ou que seja uma roupa para ele poder usar. Principalmente os que infelizmente moram na rua, precisam da nossa ajuda. Então, se você tem, você traz com amor, com carinho, que Jesus vai te abençoar. E Deus vai fazer muita obra. Nós na Santa Ceia estamos fazendo o propósito do Valente. Eu até já encomendei as canetas, já até chegaram. Vou oferecer cada uma dessas aqui. Representa a história que Deus vai fazer mudar na vida de de vocês que é parte dos valentes. Vou explicar mais no domingo, se você estiver conosco aqui. E lembrando, na segunda-feira começamos uma campanha, já fizemos 2 segundas, segunda próxima agora, eu vou falar de um dos 7 inimigos, já falei de 2. Falei do desperdício, falei da ambição, da cobiça.
na segunda passada. E agora, na próxima, eu vou falar sobre a vaidade. É uma das grandes brechas que a pessoa dá para impedir Deus de prosperá-la. E vou falar mais na sequência, tá certo? Deus abençoe você, tenha um excelente fim de noite e a gente volta domingo em nome de Jesus.